Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2. Isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. Nessa aula a gente vai estudar plano tangente a uma superfície, aproximação linear e diferencial, focando bastante na ligação entre esses três conceitos. Vamos começar considerando uma superfície no espaço. Ela é definida por z igual a f de xy, ou seja, o z mostra a altura de cada ponto xy que tem aqui nesse plano horizontal embaixo. Aqui no caso, a gente vai considerar que a função é dada por x² mais y². Então, para a gente descobrir a altura de um ponto xy, a gente pega o x eleva ao quadrado, soma com o y eleva ao quadrado. A gente pode, por exemplo, considerar o ponto em que x igual a 1 e y igual a 3. Aqui a gente identifica esse ponto, x igual a 1 e y igual a 3. A gente pode ver uma altura dessa superfície. Vai ser dada por z igual a 1² mais 3². Ou seja, essa altura aqui vai ter o tamanho de 10 unidades. Com esse ponto da superfície, o que a gente pode fazer? A gente pode considerar o plano tangente que passa exatamente por esse ponto. Esse plano está representado aqui. Note que, muito próximo desse ponto, ele praticamente coincide com essa superfície. E a gente vai aproveitar isso para descobrir a equação desse plano tangente. Porque se aproximando o suficiente aqui desse ponto, a gente vê essa superfície meio que coincidindo com esse plano. E o legal é que a gente entende como que a superfície varia nesse ponto, porque a gente já estudou o que seriam derivadas parciais. Então vamos aproveitar o como que a superfície varia nesse ponto para descobrir o como o plano varia nesse ponto. E uma coisa interessante é que o plano ele tem a mesma variação ao longo de toda a sua extensão. Então a gente consegue descobrir a variação ao longo de toda a extensão do plano através da variação da superfície ao redor desse ponto. Então vamos fazer isso, vamos atrás da variação da superfície ao redor daquele ponto. Para isso vamos precisar das derivadas parciais. Vamos calcular a derivada parcial com relação a x, derivando com relação a x isso aqui. Aqui vai dar 0 e a derivada do x² vai ser 2x. E daí vamos também calcular a derivada com relação a y. Com relação a y, a derivada do x² é 0, a derivada do y² vai ser 2y. E agora a gente tem como descobrir o como que a superfície está variando quando a gente mexe um pouquinho em x, um pouquinho em y, bem em cima desse ponto aqui. Ou seja, eu vou calcular o fx no ponto em que x igual a 1 e y igual a 3, vai dar 2 vezes 1, que é 2, e daí a gente vai calcular a derivada parcial com relação a y também naquele ponto. Então vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 6. Então vamos repetir para ficar bem claro essa ideia. Essas derivadas parciais aqui nos mostram como a função está variando bem nesse ponto daqui. Mas bem nesse ponto daqui, a função varia exatamente como está variando esse plano. São coisas coincidentes se a gente chegar suficientemente próximo aqui do ponto. Então vamos aproveitar isso e descobrir a equação desse plano tangente que eu estou chamando de π. A gente já tem clareza de pelo menos um ponto de π, que é esse ponto aqui que faz parte da superfície. Uma vez que a gente já está realmente calculando o plano tangente nesse ponto da superfície. Só para deixar claro, as coordenadas desse ponto é x igual a 1, y igual a 3, ele tem uma altura de 10. O que a gente quer com a equação desse plano? A gente quer uma equação tal que todos os pontos que fazem parte do plano vão satisfazer ela. E não somente o ponto 1, 3, 10. Como que a gente faz para encontrar essa equação? Vamos fazer assim, ó. Um ponto que está no plano π, ele tem que ter uma certa coordenada z, e essa coordenada z tem que satisfazer uma certa igualdade. Vamos atrás do quanto que tem que variar a coordenada do ponto. Ou seja, aqui está numa altura 10, e daí a gente vai para um outro ponto qualquer aqui do plano, ele vai ter uma certa variação na altura no plano. Então é meio isso que a gente está querendo. A gente quer encontrar um ponto do plano, mas com coordenada aqui genérica x, y, z, e vamos ver o que tem que satisfazer essas coordenadas genéricas x, y, z. Uma vez dado z de um ponto do plano, a gente tem uma variação aqui na altura. Essa variação na altura vai estar ligado a uma variação na coordenada x. E quanto que é a variação na coordenada x? É o x daquele ponto menos o x do ponto inicial, ou seja, o 1 que está aqui. Mas como a derivada parcial da função com relação a x é 2, significa que para cada passo que a gente dá na direção x, a função está subindo 2 passinhos para cima. Então, se essa é a variação em x e essa é a variação em z,
a gente precisa multiplicar aqui, ó, pela derivada parcial bem em cima daquele ponto, pelo 2. Agora sim faz sentido. Cada passo que a gente dá na direção x, a altura tem que aumentar 2 passos. Mas além disso, a gente pode também estar se movimentando na direção y. O deslocamento em y vai ser y menos o y inicial, que é 3. E daí, como a gente tem essa derivada parcial com relação a y igual a 6, bem em cima ali do ponto, significa que para cada variação em y, a altura do plano tem que aumentar em 6 unidades. Então, para ajustar essa equação daqui, a gente vai multiplicar por 6. Agora sim, a gente tem que cada passo que der na direção de y, a altura tem que variar em 6 vezes a quantidade de passos. E com isso a gente termina o que seria a equação do nosso plano tangente. É uma equação bem intuitiva. Mostra aqui, ó, o quanto está aumentando a altura, vai depender do quanto estamos variando na direção x e vai depender do quanto estamos variando na direção y. E as derivadas parciais que nos dá esses coeficientes aqui, porque mostra a relação entre quantidades de passos em cada direção e quantidade de passos correspondentes na altura. E só para ficar bem claro, por que é interessante a equação do plano tangente? Porque agora a gente entende a relação que tem que ter entre x, y, z para um ponto ser um ponto desse plano. Então vamos avançar um pouquinho mais. Como a gente pode utilizar essa equação do plano para encontrar aproximadamente o valor da função no ponto em que x é 1,02 e o y é 2,97? Veja que a gente está fazendo um pequeno deslocamento com relação ao ponto inicial. O ponto inicial aqui, esse ponto de tangência, tem x igual a 1. Aqui a gente tem o x igual a 1,02. E esse ponto aqui de tangência tem o y igual a 3. E aqui a gente vai ter um y de 2,97. A gente quer encontrar aproximadamente o valor da função nesse ponto. Se a gente quisesse calcular exatamente o valor da função nesse ponto, a gente teria que fazer essa conta. Ou seja, 1,02 ao quadrado mais 2,97 ao quadrado. Seria uma conta chatinha de fazer. Mas para calcular aproximadamente o valor dessa função, a gente pode considerar que, como a gente está falando de um ponto muito próximo desse ponto de tangência, o valor da função vai ser muito próximo do valor aqui do plano. Então, ao invés de utilizar a fórmula da função, que é uma fórmula mais chata, a gente pode utilizar a fórmula da equação do plano. Vamos substituir o x por 1,02, vamos substituir o y por 2,97. E daí vamos ver quanto que tem que ser a altura nesse plano. A gente vai ter que z tem que ser igual a 10 mais 2 vezes o x menos 1, vai cancelar esse 1 aqui, então vai ficar vezes 0,02 mais 6 vezes o y menos 3, sendo o y 2,97, vai dar então menos 0,03. Vamos escrever aqui. Agora vamos só terminar de fazer essa conta. Vai dar 10 mais 0,04 menos 0,18. 0,04 menos 0,18 vai dar menos 0,14. Com mais 10, então vai dar 9,86. Então esse aqui é o valor da altura no plano tangente quando x é 1,02, o y é 2,97. Como esse é um ponto que está próximo do ponto 1,310, a gente imagina que essa altura aqui no plano seja muito parecido com a altura realmente do valor da função. Só por curiosidade, se a gente tivesse utilizado uma calculadora e feito essa conta aqui, da função exatamente nesse ponto, a gente ia obter 9,8613. Até daria para fazer essa conta na mão, mas seria bem chato elevar ao quadrado esses decimais aqui, né? Fazer essa conta a gente fez bem tranquilamente. Quando a gente utiliza a altura do plano tangente para calcular o valor aproximado de uma função, a gente fala que é uma aproximação linear. Geralmente ela vai ser bem boa se a gente está falando de pontos próximo do ponto de tangência. Agora vamos aproveitar e ir atrás de um outro conceito, do conceito de diferencial. Vai ser também muito relacionado ao que a gente viu aqui com aproximação linear e equação do plano tangente. Vamos voltar aqui no plano tangente. Veja que esse z menos 10 é uma variação no plano tangente. Esse x menos 1 é uma variação em x. E esse y menos 3 é uma variação em y. Quando a gente verifica variação através do plano tangente e não através realmente da função, a gente fala que isso aqui é um diferencial. A gente não está fazendo variação em cima do valor da função, ou seja, não estamos calculando variação através dessa superfície aqui, mas estamos vendo variação através desse plano tangente daqui. Não é bem um ΔZ, porque a gente não está fazendo variação na função, vai ser um dz, um diferencial. Nesse caso, em cima desse ponto aqui em que x igual a 1, y igual a 3, a gente encontrou que o dz
é igual a 2 vezes dx mais 6 vezes dy. E o significado disso aqui realmente é que, andando pelo plano tangente, cada passo na direção de x, a altura aumenta 2 vezes isso, cada passo na direção de y, a altura aumenta de 6 vezes a quantidade de passos em y. Aqui, quando a gente encontrou 9,86, a gente encontrou ele como valor aproximado de f de 102, 2,97. Se a gente quisesse o valor aproximado da variação da função, seria mais adequado utilizar o diferencial. Porque o diferencial já é a variação andando ao longo do plano tangente, o que já vai ser muito próximo da variação andando pela superfície, pelo menos quando a variação é razoavelmente pequena. Veja só, aqui no caso, o x teve uma variação de 0,02, o y teve uma variação de menos 0,03. Então vamos fazer essa substituição aqui e vamos ver no que daria. Aqui vamos colocar 0,02 e aqui menos 0,03. E daí a gente vai encontrar aqui o dz, a variação andando pelo plano tangente, vai ser 2 vezes 0,2, que dá 0,04, menos 6 vezes 0,03, 0,18. O resultado dessa conta aqui vai dar menos 0,14. O que é esse menos 0,14? É uma aproximação para o ΔZ, mas não é bem o ΔZ, porque o ΔZ realmente seria andando aqui na superfície dada pela função. Veja que tem uma relação também muito forte de diferencial com o valor que a gente calculou de aproximação linear. A gente calculou o valor de aproximação linear, esse 9,86, como o valor em cima do plano tangente. A diferença é que esse menos 0,14 ele representa a variação em cima do plano tangente. Veja que a função foi aproximadamente de 10 para 9,86 e é por isso que a variação da função é de aproximadamente menos 0,14. Então esses conceitos de diferencial e aproximação linear estão intimamente ligados e também estão intimamente ligados com o conceito de plano tangente. Esse é o principal que você precisa entender nessa aula. Agora vamos generalizar, realmente colocar no próximo slide direitinho as fórmulas. Então vamos considerar aqui uma superfície genérica definida por z igual a f de xy. Vamos considerar a função diferenciável, caso contrário a gente nem pode calcular derivadas. E daí a gente consegue encontrar a equação do plano tangente a essa superfície em um certo ponto x0, y0, z0. Veja que o z0 pode ser calculado através dessa fórmula daqui. Basta aplicar a função no ponto x0, y0. E como que faz para encontrar a equação do plano tangente? A gente utiliza essa conta daqui, que tem uma intuição bem forte, assim como a gente mostrou no exemplo anterior. Eu não acho que precisa decorar. Eu acho que se você entender a ideia dele, fica bem fácil de nunca mais esquecer. Olha só, o z de um ponto do plano tangente, ele parte do z inicial do plano de tangência. Aqui é o quanto que a gente está andando em x, vezes o quanto que a superfície tem que subir para cada variação em x. Mas, agora vê aqui o deslocamento em y, vezes o quanto que a função tem que subir para cada deslocamento em y. Então essa é a fórmula da equação do plano tangente. E daí a gente pode utilizar a altura desse plano como uma aproximação linear ao redor do ponto x0 e y0. É uma aproximação para o valor da função. Como a altura desse plano é dada por esse lado direito aqui, é normal a gente encontrar em livros chamando isso aqui de L. É o L em um ponto xy qualquer. Ou seja, em um ponto xy, a gente pode utilizar esse L como uma aproximação do valor da função no ponto xy. E um outro conceito muito próximo é o conceito de diferencial de z, o dz. E ele vai ser a variação da altura do plano tangente no ponto xy. É como se passasse esse z0 para o outro lado, então a gente vai ter a variação em z, aqui variação em x, aqui variação em y, então a fórmula no final das contas vai ser essa daqui. Só uma pequena observação, aqui é o dx, aqui é o dy. E da mesma forma, passando aqui para o outro lado, a gente teria o dz. Ao fazer essa substituição, dx, dy e dz, como está aqui, o x, o y e o z, eles somem. A gente ficaria com a fórmula assim, mas aqui ainda teria o x0, y0, x0, y0. Mas como o xy não está mais aqui nessa fórmula, não tem por que fazer essa diferenciação colocando um zerinho embaixo do x e do y. Mas note aqui que nessa fórmula daqui, do diferencial, o xy está ligado, na verdade, ao ponto onde o plano está sendo tangente à superfície. Eles vieram daqui, do x0 e y0. Comparando com essa fórmula daqui, eles não são o xy que estão aqui, Eles são, na verdade, o x0 e o y0.
E por fim, eu falei aqui para a função de duas variáveis, mas na prática é completamente análogo para funções de três ou mais variáveis. Por exemplo, se a gente estivesse falando de uma função de três variáveis, x, y e w. A diferença na equação do plano tangente é que teria mais uma parcela aqui. A função f, ela também anda por causa do w. Daí veria essa taxa de variação e multiplicaria por quanto que está andando no eixo w. Da interpretação geométrica seria um pouco diferente, né? Porque se a gente está falando de uma função de três variáveis, o gráfico dela vai ter 4 dimensões, isso seria bem difícil de visualizar. E daí, na verdade, não seria bem um plano tangente, seria um hiperplano. Mas a lógica seria exatamente a mesma. Da mesma forma, a gente poderia utilizar isso aqui para calcular uma aproximação linear ao redor do ponto x0, y0, w0. E a gente também poderia calcular diferenciais aqui. O dz teria uma parcela a mais, seria o del f del w vezes o diferencial em w. E só uma última coisa que faltou eu falar. Assim como a altura aqui do plano tangente pode ser utilizado como uma aproximação para o valor da função, a gente tem que o diferencial pode ser utilizado como uma aproximação da variação da função. E o normal é ser bem mais simples calcular através do diferencial do que realmente a variação da função. Porque a função em si ela pode ser muito complicada. O diferencial dela geralmente acaba sendo bem simples. Porque se você for ver bem essa fórmula daqui, em x, y e z, ela é do primeiro grau. Cada uma dessas variáveis estão elevado a 1. Então fica uma fórmula bem mais simples do que potencialmente essa aqui, ó, genérica, f de xy. Aqui pode ser uma função bem difícil em x e y. Para terminar, eu quero fazer um pequeno paralelo aqui com o cálculo 1. As coisas vão ser bem análogas. Em cálculo 1, a gente podia ter uma função de uma variável. Aqui está representado, por exemplo, o seu gráfico. Em um certo ponto do gráfico, a gente pode traçar uma tangente. Aqui em cálculo 2, a gente tem uma superfície, é uma função de duas variáveis, então a gente precisa de 3 dimensões para representar esse gráfico. Em um ponto da superfície, a gente pode traçar o plano tangente. Em cálculo 1, a gente ia atrás da equação dessa reta tangente. Como que a gente fazia? Y menos y0, ou seja, a variação em y. Isso aqui era igual a derivada da função no ponto de tangência, x0, vezes x menos x0, que é a variação em x. Aqui em cálculo 2, a gente vai atrás da equação do plano tangente. A gente vê que a variação em z é igual a taxa de variação da função com relação a x naquele ponto. A gente multiplica daí pela variação em x, mais taxa de variação da função em relação a y no ponto, a gente multiplica pelo deslocamento em y. Muito parecida com a fórmula aqui em cálculo 1. Praticamente a única diferença é que tem mais essa parcela daqui, e a gente precisa também, né, calcular derivadas parciais. Aqui não é uma derivada parcial porque só tem uma única variável. Daí a gente nem chama de derivada parcial, é simplesmente a derivada da função. E em cálculo 1, a gente via que ao longo dessa reta tangente, o valor da função era muito parecido com o valor da reta tangente, pelo menos muito próximo aqui do ponto de tangência. Algo parecido com o que acontece aqui em cálculo 2. No ponto de tangência, o valor da superfície muito próximo do plano tangente. E é por isso que a gente pode utilizar esse z aqui como uma aproximação para o valor da função em um ponto próximo desse ponto de tangência. Mesma ideia que a gente fazia aqui, utilizando valores na reta tangente como valor aproximado aqui do valor da função. E em cálculo 1, a gente também tinha aqui o diferencial em y, acabava sendo a derivada num ponto x, que representa a coordenada x do ponto de tangência, e daí a gente multiplicava ele pelo dx. Em cálculo 2, bem parecido, aqui a gente vai ter dz, vai ser igual a del f del x no ponto de tangência, xy, vamos multiplicar aqui pelo dx, mais del f del y no ponto de tangência, vamos multiplicar aqui pelo dy. Praticamente a mesma coisa que a gente tem aqui. Então pode ser uma ótima ideia, toda vez que você está pensando em cálculo 2, dar uma relembradinha do que acontecia lá em cálculo 1. Esse paralelo pode ajudar você a enxergar melhor as coisas. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.